Então, vamos lá, gente. A primeira etapa, vamos dizer que um cliente chega em mim agora, certo? O que eu vou perguntar para ele, certo? Como eu falei para vocês, se a identidade dele, se a identidade visual dele está em dia, né? Se ele tem uma identidade visual que é estratégica, certo? Mas é muito amplo falar de estratégia, né? Então, como que eu vou saber se a minha identidade visual é estratégica? Através dos outros pontos do meu branding. Então, vamos lá. Vocês lembram que na live passada, eu falei muito, na primeira live, na verdade, eu falei muito para vocês sobre o branding ser vocês mesmos? O que isso quer dizer, né? Que hoje, o nosso branding de marca, ele se personifica em quem nós somos, né? Então, aqui eu coloquei alguns pontos que são muito importantes para vocês responderem, não só da sua marca, mas também de vocês. Então, vamos lá, o primeiro ponto. Quem lembra quando eu falei de qual é a transformação que o seu negócio causa? Certo? Qual é a transformação que o seu negócio causa? Estela, por que você precisa saber disso para sua identidade visual? Porque, gente, a transformação que ele causa é exatamente o que a pessoa vai se sentir transformada. E isso, né, a forma como ela se sentir transformada, você vai passar na sua identidade visual. Então, vamos lá que eu vou dar um exemplo para ficar mais didático, né? Por exemplo, no meu caso, certo? Então, vamos lá. Qual a transformação que a Empoderadas causa? Transforma a vida de mulheres, mães, né? Que precisam ou querem empreender, podendo trabalhar de casa. Então, desde a minha gravidez, eu ouvia, né? Que eu ia precisar escolher entre a maternidade e empreender, pelo menos nos primeiros anos, né? Do meu maternar. E eu descobri que eu não preciso, que eu consigo fazer isso de forma sustentável. Certo, então é isso. Mas como que ela vai se sentir depois disso? O que eu coloquei? Ela vai ter, né? Vai aumentar a sua autoestima, ela vai se reconhecer, né? Uma nova mulher muito mais capaz, enfim, tudo aquilo que eu sempre falo aqui. Ela vai alcançar a independência financeira, ela vai alavancar o negócio da família, se ela tiver um negócio da família, né? Então, por exemplo, a família dela tem, a Tainã, por exemplo, que é uma amiga minha, eles têm uma sorveteria, que ela entrou no negócio do marido dela, né, da família do marido dela, e ela quer alavancar esse negócio da família, entrar realmente na parte de marketing digital e tudo mais. Fazer diferença, né, onde ela está, então fazer diferença na marca dela e segurança, certo? Ok, coloquei qual a transformação que o meu negócio causa e quais são as transformações que a pessoa que comprar de mim vai receber. Depois eu vou perguntar, no ponto A, onde ela está antes de comprar o meu negócio? Então, como que ela estava antes de me conhecer, né? Antes de comprar o Empoderadas? E como ela vai estar no ponto B, certo? Como ela vai estar depois de me conhecer, enfim, compartilhar dos meus conteúdos. Então, antes ela estava sentindo falta da sensação de realização, da sensação de vitória, para depois ela estar realmente se realizando, se sentindo poderosa. Gente, quando você está se realizando, se sentindo poderosa, se sentindo top, você vai querer estar em um lugar preto e branco ou você vai querer estar num lugar colorido, num lugar vibrante? Vocês estão entendendo como é importante essa relação da transformação, que não é só a transformação que você vai levar, é realmente como a pessoa vai se sentir ao ver sua marca. Poxa, ela é uma mãe, que ela está em uma rotina materna, mas ela está querendo empreender. Será que ela vai será que ela vai se enxergar numa marca cinza? Ou será que ela vai se enxergar em cores vibrantes, né? Em realmente empoderamento, vamos dizer. Olha como aí já começa a parte muito importante, né? Da identidade visual na sua marca. Outro ponto. Ela tá não se reconhecendo, né? Ela tá cheia de altos e baixos, a maternidade é altos e baixos, né? Então, será que ela vai se encontrar numa marca toda quadradona, toda rígida? Ou ela vai se encontrar numa marca mais permeável, né? Em curvas, em altos e baixos? Como eu me sinto quando eu tô falando do meu negócio, né? Quando eu tô falando de maternidade? Eu me sinto rígida? Eu me sinto formal? Né? Outro direcionamento realmente da sua identidade visual na sua marca, né? E isso, gente, é muito importante para a questão da sua persona, né? Então, quem é a sua persona, né? O que ela quer realmente alcançar? Você sabe quem é a sua persona?
Eu sei que a Tata, minha irmã arquiteta, tá aí. Tata, você sabe quem que é sua persona? Responde aí nos comentários. Que eu quero ver, né? Então, assim, isso é muito importante para você realmente consolidar a sua marca, certo? Outro ponto. Realmente, gente, as suas bandeiras, né? Quais são as suas bandeiras? Então, eu sou muito feminista, né? Eu realmente acredito na igualdade de gênero. Minha outra bandeira, maternidade sem culpa, né? Agora, sua bandeira pode ser a bandeira LGBT, pode ser, enfim, né? A forma que você se representa, e tudo isso vai ter que passar no seu posicionamento de marca, certo? Agora, as 3 principais perguntas que você vai ter que responder quando o assunto é identidade visual. É o que você quer passar com a sua marca, certo? Então, o que eu quis passar com a marca Empoderadas? Eu quis passar sensibilidade, eu quis passar poder, né? Poder do feminino, poder da maternidade, e eu quis passar força de uma mulher empreendedora. Então, olha a importância, isso eu citei um monte, tá, gente? Eu citei umas 10 coisas que eu queria passar com a minha marca para passar para o Alexandre. Mas se você conseguir citar 3, eu acho que você já consegue estabelecer uma identidade de marca bacana para passar, né? Ou até para você mesma fazer. Então, vamos lá. Como que eu passei, né? Como que o Alexandre, na verdade, conseguiu idealizar a marca Empoderadas baseando nessas 3 coisas. Então, poxa, eu quero mostrar uma mulher forte, né? Eu quero mostrar realmente uma mulher decidida, empoderada, que tem consciência sobre as suas escolhas e sabe que as escolhas são delas, né? Tem realmente liberdade materna para fazer suas decisões. Mas essa mesma mulher que é forte, né? Que tá ali fazendo de tudo pelo seu negócio, enfim, ela também é sensível, né? Ela é mãe, ela não é uma máquina. Então, uma marca que fala de empoderamento materno e mãe de negócio, que fala para a mulher, né? Enfim, que você tem que fazer de tudo pelo seu negócio, que você tem que se tornar realmente uma máquina cheia de planilhas e tudo mais, não entra no Empoderadas, né? Porque a gente tem essa parte mais sensível. Então, olha o contraste que ele tinha que dar para minha marca. Ele tinha que dar sensibilidade, mas ele também tinha que dar força, né? E o último ponto, que é o poder, né? O nosso poder de conquistar, de se reconhecer, de se olhar, de se espelhar. Gente, vocês vão ficar chocados, tá? Vocês vão ficar chocados com isso quando vocês verem a marca. Eu tô até emocionada, porque, gente? Porque a maternidade, o que eu sempre falo? Que a maternidade é um espelho, né? É o nosso espelho, que é a coisa mais importante para a gente realmente conseguir se encontrar em qualquer coisa que a gente faça e que a gente tenha que entrar de cabeça, né, na nossa rotina materna, a gente precisa de um espelho. E o que é a marca Empoderada, se não um espelhado, né, que vira um azinho ali, colocando todas essas coisas e principalmente a questão do espelho materno. Só um spoiler aí que eu não aguentei, Ale, desculpa, você ia falar, mas eu falei. Tudo bem. Mas, gente, então, a gente tem um questionário, né? Um questionário de briefing que a gente manda para os clientes, mas esses são os principais pontos, né? Então, realmente, o seu autoconhecimento e essas 3 perguntas, né? Esses 3 pontos, o que você quer passar com a sua marca, certo? E o que você quer entregar para sua persona. Porque, gente, eu posso querer passar sensibilidade, eu posso querer passar poder e força, mas se a minha persona não é isso, não quer ser isso, não quer ser transformada dessa forma, a minha identidade visual não vai funcionar para ela, né? Então, vamos dizer que eu tô direcionando, sei lá, alguma outra coisa, não sei, gente, não sei qual exemplo. Vamos dizer que eu tô direcionando pessoas da identidade visual, que o Alexandre é a minha persona. Será que ele precisa realmente se sentir forte, um espelho interno e empoderado? Será que eu ia conseguir alcançar ele? Então, olha como é importante eu ver conhecer a minha persona, certo? Etapa 1, conhecer a minha persona. Etapa 2, quais as transformações que ela procura e que eu posso solucionar. Então, quais são as dores, os problemas dessa pessoa que eu vou conseguir solucionar para ela? E a partir disso, colocar como eu vou passar isso para minha marca, certo? Então,
A minha marca, ela tem que representar essas transformações que eu passo, mesmo de forma simbólica, né, gente? Você não vai colocar lá escrito Empower, pelo amor de Deus, né? Quando a gente fez arquitetura, a gente chegou na matéria de artes plásticas, e aí a professora falou, gente, esqueçam tudo que vocês sabem sobre artes plásticas. Se você vai fazer uma coisa sobre Cuiabá, você não vai colocar lá uma viola de coxo representando Cuiabá. E é exatamente isso, né, gente? A gente não vai ser literal. A pessoa, quando olhar a sua marca, ela não vai, no consciente, saber que você quer passar tudo isso. Mas, de acordo com o seu posicionamento, é muito mais fácil da sua marca ser memorável e forte se ela passa tudo isso no inconsciente da pessoa, né? Então, é por isso que tantas vezes a gente tem marcas que ficam lá no fundo que a gente, só de olhar, já sabe quais são, né? Porque ela realmente representa aquela pessoa, certo? Então, essa é a primeira etapa. Aí a Renata respondeu agora. Agora que achei onde comenta. Estou amando e já vi que preciso mudar a minha marca. Tá vendo, gente? É isso aí. Vamos para frente, então, que vai ser top. Então, vamos lá, Lê. Vamos pro PDF de dicas primeiro? Pode ser. Então tá. Vamos lá, então. Vou adicionar aqui, tá? Aham. Arrasamos, gente. Deu super certo. Vamos que vamos. Tá. Então, Vamos lá, então. Aumentem a tela aí. Põe tela cheia e vamos acompanhar. Isso. Então, Estela falou muito bem sobre essa questão da identidade visual e a questão do briefing. Conforme eu for falando sobre a marca que a gente criou para a Estela, a gente vai ver que é a personalidade da Estela que está ali refletida. E é muito isso é o centro de tudo. Tanto que isso que eu vou passar aqui para vocês, essas dicas, não é um manual, não tem certo, não tem errado no design, não estou falando que é isso, mas o que a gente busca enquanto profissionais é atingir aquilo que o nosso cliente deseja. E se uma marca quer se posicionar de forma X, então a gente tem que buscar soluções que direcionem para esse posicionamento. E aí é isso que vai deixar a sua marca mais forte. Então, como seres humanos, nós somos muito visuais, principalmente a gente, eu e Stella, que nos formamos em arquitetura, né? Então a gente trabalha muito com a questão de estética, muito com a questão visual. E harmonia, né? Sim, e é uma das coisas que mais chamam atenção. Quando você vai no restaurante, pede uma comida, por exemplo, no trajeto que o garçom faz à sua mesa, até ele servir a comida, etc., a primeira coisa que você faz é observar aquilo e é meio que comer a comida com os olhos, apreciar aquilo. E aí depois que você vai, de fato, comer aquilo, e enfim. Então, o visual é extremamente importante. E é quase que, assim, sem nosso consentimento, sabe? Se você for numa prateleira de supermercados e tiver um monte de produto, sei lá, um monte de produto branco, assim, e tiver lá no meio um produto vermelho, vinho, entende? Ele vai se destacar. E seu olho com certeza vai bater o olho lá e falar, interessante, né? Diferente. Então, eu trouxe aqui, né, a marca Empoderadas e tudo que a gente criou para dar umas dicas e exemplificar tudo isso que a gente está falando. Então, uma das coisas mais básicas na elaboração de uma identidade visual são as cores. Então, as cores é por onde a gente geralmente começa, que é definir qual vai ser a sua paleta de cor. E essa definição, ela não é gratuita. Ela está baseado em justificativas. Então, quais sentimentos você quer passar? Como sua marca se posiciona? O que você quer? Quem você quer atingir? Por exemplo, como eu falei, a Estela,
Eu já conheci a Estela, então eu sei que a Estela é uma pessoa determinada, a Estela é uma pessoa super pra cima, feliz, animada. Então eu sei que, por exemplo, propor uma coisa preto e branco não teria zero a ver com Estela. Então a gente pensou, não, vamos trabalhar com cor. É isso que representa Estela. E a gente trabalhou com duas cores, basicamente, né? Laranja e verde. Só que a gente desmembrou essas duas cores em 3 tons cada. Então, nós temos ali em cima, no círculo cromático, as cores mais vibrantes, né? O laranja mais vibrante, o verde mais vibrante. E esses tons, eles geralmente, eles saltam mais aos olhos. Eles são mais arrojados, mais despojados. E quanto os tons de baixo, que são os tons pastéis, eles são meio que desbotados. Então eles são vistos como mais delicados, mais suaves. Então, qual que foi nossa proposta? Como a Estela aborda vários assuntos, a gente pensou em criar uma paleta de cores dinâmica. Então, quando Estela quiser, né, falar sobre maternidade, por exemplo, seria muito mais interessante ela usar essas cores pastéis, esses tons mais leves, mais soft, digamos assim, porque daria essa tranquilidade, essa calma e conversaria melhor com o tom de voz que a marca dela quer passar sobre maternidade. Quando for falar sobre uma coisa, sobre design, por exemplo, sobre marketing, sobre algo mais arrojado, aí a gente poderia ir para esses tons mais vibrantes. Então, uma das primeiras coisas a serem definidas é a paleta de cores. Até porque se a gente opta, por exemplo, por uma paleta de cores muito apagada ou composta apenas de tons pastéis, a gente vai ter que trabalhar o destaque em algum outro elemento, seja na tipografia, na logo, na geometria, enfim. Da mesma forma que se a gente... Pode falar. Perdão, Ale. E assim, gente, para vocês entenderem o que acontece, na minha marca, no Empoderadas, a gente sentiu necessidade de colocar tanto tons pastéis quanto tons vibrantes, porque como eu falei, ao mesmo tempo que eu tô falando de empoderamento, né, que é uma coisa vibrante, de realmente entrar na ativa, eu também tô falando de sensibilidade, né? Então, talvez, se eu colocar algo vibrante para te fazer alguma tarefa de autoconhecimento, alguma tarefa que precise de uma visão mais interna de você, não seja tão adequado, né? Às vezes, por exemplo, né? Quando a gente, sei lá, quer se concentrar, quer se concentrar em algo que a gente está fazendo, né? A gente fecha o olho, a gente fica no, né? Enfim, quando a gente fecha o olho, a gente fica no preto, e não só para concentração de qualquer coisa, mas em todos os pontos da nossa vida, né? Quando a gente vai na igreja, a gente quer se concentrar, a gente fica olhando para algo, realmente movimentando para a cor, para... Não, a gente realmente fecha o olho, a gente se concentra, a gente busca a paz, né? A gente busca esses tons mais apagados, mais pastéis, enfim. Por que a gente escolheu só 2 cores? E isso, eu sempre falo, gente, marca é realmente para ser memorável. A não ser que o conceito da sua marca seja um colorido, né? Tem marcas muito bacanas que são coloridas, mas é o conceito delas, e você precisa trabalhar muito bem isso, né? Até um exemplo que agora a gente está fazendo a identidade do CT Bonifácia, né? E eles têm um centro de treinamento que é parecido e chama Orla, né? E eles são todos coloridinhos em degradê e ficam um conceito muito bacana, mas você tem que saber trabalhar muito bem isso, né? Então, por exemplo, as camisetas deles, eles não colocam todas as cores, eles não colocam degradê, eles colocam uma cor do degradê e o nome em branco. Vocês estão entendendo como precisa saber trabalhar? Mesmo se você trabalha colorido, mas o que a gente sempre indica, ainda mais se você vai querer partir para essa área, né? Você começar a fazer, ou fazer o direcionamento. Escolha 2, né, Ale? Escolha 2 cores e mais 2 preta e branca, ou cinza e branco, ou algo do tipo para você usar nas fontes, né? Mas não vai fazer, gente, uma maçaroca de cor, sabe? 3 cores, eu já acho muito se você não souber fazer isso.
certo? Escolhe 2 cores que sejam bacanas para sua marca. O que a gente indica também? As cores têm significados, né, Ale? Por exemplo, o rosa, gente, ele vai puxar para um lado mais romantizado, né? Até pode ser mais feminino, dependendo da forma que você for usar. O amarelo, ele tende a ser um pouco mais infantil, né? Então é difícil você achar marcas que realmente são muito formais no amarelo. O cinza, o preto são coisas mais sofisticadas, né? Tanto é que a minha parte de arquitetura eu queria sofisticação na minha marca. Então minha paleta era de cinza preto, gente. Pra vocês verem como que mudou. As minhas personas eram outras. Eu sou a mesma pessoa. Eu continuo sendo animada como arquiteta, eu continuo sendo, né, vibrante como arquiteta, mas a minha persona era outra, né? A minha persona não queria vibração, ela queria aconchego, ela queria sofisticação, certo? Então, as minhas propostas são diferentes de marca, mesmo eu sendo a mesma pessoa, certo? O roxo. Gente, o roxo tem uma coisa super mística, né? Vocês vão ver muita gente usando o roxo com triângulo, por exemplo, e a gente vai falar disso mais para frente, porque o triângulo também é uma forma muito mística, né? Então, geralmente, quem fala muito sobre essas bruxarias, né? Que hoje chamam muito de bruxa do século XXI e tudo mais, muita gente vai ter a paleta de cor roxa, baseada no roxo. Então, nada disso é em vão, gente. Tudo isso é feito de forma estratégica, né? Então, a nossa dica aqui para você escolher sua paleta de cores é você realmente se aprofundar nos significados das cores, certo? Você se reconhecer naquelas cores, tipo assim, quem conhece sabe que minha cor preferida é verde laranja, né? Mas se não fosse estratégico para minha marca, não seria ela, porque quando eu era arquiteta não eram essas cores e elas continuavam sendo minhas cores preferidas. Mas veja se elas fazem sentido para você e escolha a forma dos tons, né? Então, vão ser mais vibrantes, vão ser mais pastéis, do que eu tô falando, né? Eu conheço um monte de mães que usam rosa. Por quê? Porque agrega esse lado mais feminino, esse lado mais romântico, né? Um rosinha mais pastel, para entrar nessa sensibilidade. Eu que saí um pouco desse comum, mas é um clichê que funciona muito, né? Por conta dessa questão do significado das cores, certo? Então, nossa dica, escolha 2 cores, não vai muito além disso, gente, porque é difícil começar a trabalhar bem, a harmonizar bem, tá? Até para as artes é difícil. Você começar 4 cores dentro de uma arte é muito difícil, ainda mais num quadradinho de Instagram. Então, escolha essas 2 cores baseadas na proposta da sua marca, tá? Sempre tem o seu brandingzinho ali do lado, essas perguntas que eu fiz para você não se perder nas escolhas. E pode continuar, Lê, só para pontuar. Tá. Estela falou exatamente o que eu penso. Você não necessita. Um bom design não é composto, uma boa marca não é composta de muitos elementos. Existem boas marcas com muitos elementos, mas não significa se você tiver muitas cores, muitas logos e muito tudo que sua marca necessariamente vai se destacar. Nós temos como exemplo, né, um exemplo que eu sempre cito é a Nubank, que é basicamente roxo, e aquele Sim. tom de roxo você associa a Nubank e eles não têm nem variações, né, Ale? Não há variação de roxo, é aquele roxo. E a marca se consolidou daquele jeito. Então, as cores são muito importantes, como eu falei, porque nós somos muito visuais. E um dos segundos itens é a tipografia. A tipografia está relacionada à fonte, né? A escrita que você adota para sua marca. E existem vários tipos de tipografia, mas eu dei uma resumida em 2 tipos, basicamente, em 2 subgrupos que a gente pode dividir, que são as fontes serif, que são as fontes com serifa, e as fontes sans serifs, que são as fontes sem serifas. E quais as diferenças? Quando eu devo optar por uma ou por outra? As fontes com serifas, e aí eu trouxe um exemplo de uma aqui, que é a Lora Regular, a serifa, né, para quem não sabe, ela é
esse prolongamento que existe no final de algumas letras. Essas Então, perninhas aí, essas gente. perninhas, esses puxadinhos no Isso. final, principalmente do A, do L, do R, esses prolongamentos, eles deixam a fonte mais rebuscada. Então, essas fontes, elas geralmente trazem um ar mais clássico, mais formal, mais tradicional. Essas fontes, elas são muito utilizadas para itens impressos, como livro e jornal, porque elas meio que dão uma... além de ser melhor para leitura impressa, elas dão meio que um ar de seriedade. E um jornal, ele precisa ser sério, né? Então, as fontes com serifas geralmente vêm nessa característica. Já as fontes sem serifas, eu trouxe o exemplo da Helvética, que é uma das fontes mais famosas que a gente tem, são as fontes que não têm essa serifa, não tem o prolongamento. As letras são mais simplificadas, elas não têm essas perninhas, esses puxadinhos, e elas são mais fluidas, elas são mais modernas, e elas são melhores para leitura em meios digitais. Então, se você está fazendo arte só para o Instagram, por exemplo, a não ser que você trabalhe com um ramo que seja muito tradicional, né, é bom optar pelas fontes sem serifas, porque elas vão ter uma melhor leitura, o olho consegue percorrer melhor e ler melhor essas fontes nas telas, porque o que acontece? Essas fontes com serifas, esses puxadinhos, fazem o olho perder muito tempo. E quando você está na frente de um computador, na frente de uma tela, isso é prejudicial, né? Então seu olho fica ali meio que processando aquele monte de informação e não é interessante. Como eu falei no início, não existe certo, não existe errado. Se você quer trabalhar uma fonte com serifa para fazer algo mais moderno, sem problema algum. É só um trabalho que você vai ter que ter para meio que desconstruir isso, porque essas fontes, elas já vêm meio que com um significado embutido nelas. E isso não é consciente, tá, gente? Não é porque eu vou ler a Lora regular que eu vou falar, nossa, essa fonte é de jornal. Isso não está combinando. Não. Essa harmonia, essas harmonizações são realmente no nosso inconsciente, né? E como o Alexandre falou, como a gente demora mais para ler essas fontes com serifa, né? Gente, hoje é tão difícil a gente assistir stories de 15 segundos, quem aqui não passa stories porque não tem tempo, sabe? Então você lê realmente, hoje no Instagram, a gente acaba tendo que se aprofundar em algumas coisas, né? E é o que a gente está fazendo aqui hoje. Para realmente você conseguir dar conteúdo de valor, você tem que se aprofundar. A gente não consegue mais dar tanto conteúdo de valor em 15 segundos, igual a gente costumava dar antes, né? E até por isso que a gente está fazendo essas lives aqui, para realmente conseguir aprofundar em conteúdo de valor e conseguir realmente ajudar a audiência, né? As pessoas que estão com a gente. Então, a Lora regular, que é um exemplo, né? Essas fontes com serifa, ela tem que ser usada realmente de forma estratégica. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela trabalha com questões de terceirização para órgão público. Então, por exemplo, eu estou com um arquivo, sei lá, gente, como que fala, mas com algum processo muito atrasado na prefeitura ou no SEMA, na SEMA, enfim. E aí ela faz essa terceirização. E ela trabalha com empresas de alto porte, né? Empresas muito que são conceituadas e tudo mais. E ela falou, Estela, eu preciso passar uma imagem, realmente uma estratégia de que eu sou formal, né? Para lidar com essas empresas e tudo mais. Só que eu sou totalmente risonha, faladeira, eu não combino, eu não vou aparecer nos stories falando, olá, hoje eu vou falar sobre isso. E eu falei para ela, né, pessoa X, vou chamar ela de Lana, eu falei, Lana, você não precisa ser essa pessoa se você não é, porque isso não vai ser sustentável na sua rede. Então, qual a estratégia que a gente vai usar? Ninguém gosta, gente, de burocracia quando se fala de processo em órgão público. Quem concorda aí? Coloca aí nos comentários, eu concordo. Quando eu penso em entrar no órgão público e eu penso em uma pessoa para terceirizar isso para mim, eu quero que a pessoa seja desenrolada. Eu quero que ela vá e faça meu negócio. Eu não quero um texto de jornal
para ela fazer isso para mim. Então, às vezes, a gente coloca esses paradigmas, né, esses estereotipos na nossa cabeça, que a gente precisaria usar essa questão formal com serifa, mas se a gente realmente pensar estrategicamente, né, a gente pode virar a chave do negócio. Então, ela queria passar uma imagem de quem ela não era no Instagram. Vocês acham que isso seria sustentável? Não seria. Então, vamos mudar a estratégia, poxa. O órgão público já é uma coisa travada, já é uma coisa rígida. Você ainda vai passar rigidez no seu trabalho, o que é com o órgão público, né? Então, não, vamos mudar a estratégia, vamos para uma fonte helvética. Quando for falar de órgão público, quando for citar órgãos públicos, a gente coloca o quê? Serifa. Poxa, estamos falando de coisa travada, coisa rígida, citação de órgão público, serifa. Quando é frase da Lana, né, essa cliente, vamos colocar sem serifa. Vamos apresentar uma pessoa mais didática, uma pessoa que desenrola, né, uma pessoa que vai fazer a coisa rolar. Então, esse também é um ponto, né? Essas fontes é muito questão de estratégia também da sua marca de posicionamento. Então, por que você quer deixar a sua marca formal? É realmente uma estratégia deixar a sua marca formal, né? Ou não é, né? E também tem uma outra fonte aqui, Ale, que eu não sei se você colocou, que são as fontes cursivas, né? Isso, Existem as fontes chamada handwriting, que são as fontes escritas à mão, né, essas cursivas. Elas estão muito associadas com coisas mais, com manufatura, coisas artesanais. Elas têm essa, ou dependendo de como for, algo mais infantil, porque tem algumas que imitam caligrafia infantil, enfim. Tem também as fontes typewriting, que são as fontes como se fossem de máquinas de datilografar, né, de máquina de escrever. Então tem vários tipos, mas eu resumi nessas duas basicamente, porque são os tipos mais comuns, assim, que vocês vão ver no dia a dia, que vocês vão se deparar e vão começar até a perceber, essa desse jeito, é mais formal, essa não. E, gente, essa questão da fonte cursiva também, para exemplificar de novo para vocês, que vocês entendam. Então, por exemplo, né, o Ale falou de coisas mais manuais, você está abrindo uma marca, uma empresa de massagem. Poxa, você vai usar a serifa, a serifada? Não. Você vai usar a modernona? Também não. Então, né, tipo assim, pensando de forma rápida. Então, uma empresa de massagem manual, né, a gente tende aí para essas questões de letras mais cursivas, né? Agora, por exemplo, ó, vou fazer vocês pensarem, tá, gente? A Lu, que faz cerâmica, tá até para você essa, que ela é cunhada, né? Mas a Lu que faz cerâmica, gente, a cerâmica é totalmente manual, né? É realmente da sua alma ali, é manual, é aconchego, é carinho, é receber. E aí, para onde que ela foi? Para a letra cursiva, né? O LUM dela é totalmente cursivo. Mas eu tenho uma cliente, que é a Glam Cerâmicas, que também é uma cerâmica. Só que ela queria direcionar a cerâmica dela para uma marca não tão caseira, né? Ela queria direcionar a cerâmica dela para crescer posteriormente, uma marca mais conceituada, uma marca realmente moderna de cerâmica. A gente foi para a letra sem serifa e não cursiva, né? Então, é só porque é ceramista, é só porque é manual que você vai usar a letra cursiva? Não, gente, é só porque é infantil que você vai usar a letra cursiva? Não, qual que é a sua estratégia, né? Qual que é, você quer ser vista como uma marca mais caseira, uma marca mais, né, que traz aconchego, uma marca mais íntima? Não, então tudo bem, aí você vai para cursiva. Agora, não, eu quero me ver como uma marca de cerâmica que realmente, né, é forte, é moderna, traça barreiras, né, barreiras de território, eu quero crescer, eu quero ir pro e-commerce. Aí a gente já tem outra estratégia, né, outra proposta para a mesma cerâmica, que são as duas. Só para, ficou claro, gente? Comenta aí se ficou claro. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir colocando, tá? Pode ir colocando aí nos comentários que eu tô vendo tudo. Então vamos, Ale. Exatamente isso que você falou. Não existe certo e errado, não existe, tem que fazer desse jeito e não de outro.
quando chega um cliente até a gente e a gente faz o briefing, o nosso objetivo, no nosso resultado, não é como posso dizer, não é atingir, tipo, quero fazer certo, né? É atingir o cliente, entendeu? Atingir o posicionamento daquele cliente. Então, se um cliente e uma marca quer se posicionar de forma mais caseira, de forma menor ou de forma mais artesanal, a gente opta por determinados elementos. Já se uma marca quiser um posicionamento mais global, mais moderno, mais dinâmico, a gente vai ter outro posicionamento. Mas não existe certo e errado. E agora, falando sobre a logo da Empoderadas, a logo, eu digo que é o elemento central da identidade visual, porque é ela que resume basicamente esses preceitos que a gente vê. E a logo, ela é tão importante que muitas vezes você reconhece uma marca por nada mais além da logo, né? O Mastercard, por exemplo, que são duas bolinhas, uma vermelha e uma laranja ou amarela, se não me engano, meio que sobrepostas. Se você vê essas duas bolinhas, você vai saber na hora que é o Mastercard. O Starbucks, se você vê aquela sereinha, você vai saber que é o Starbucks. A Nike, as 3 folhas da Adidas. Então, as marcas, toda essa identidade visual, que está muito mais além da logo, mas se concentra nessa logo. Então, ela é o elemento central e ela deve passar aquilo que o cliente deseja, o posicionamento que a marca tem. Então, no caso da Empoderadas, a marca da Stella, a gente, né, ela tinha logo dela, da arquitetura, mas que era totalmente diferente, era uma coisa mais sóbria, Totalmente diferente. mais Quem lembra? sério. Era quase uma conta baixa. Sim, mais sério, mais ortogonal. E aí, quando a gente vai para essa questão de empoderamento feminino, de empreendedorismo feminino, de trabalhar essa questão de maternidade, não faria sentido trabalhar uma logo ortogonalzinha, certinha, né? Porque a maternidade é uma loucura, gente. E são ciclos, né? A maternidade são ciclos, é redonda mesmo, e é um redondo que não está inteiro, né? Já estou dando outro spoiler. Então, aí a gente tem círculo inteiro, porque às vezes a gente está inteiro na maternidade, a gente tem metade de círculo, né? Porque às vezes a gente está pela metade e a gente tem um quarto de círculo, que às vezes a gente está surtando, não é? Então, olha a representatividade, né? Que a gente conseguiu colocar da maternidade nessa logo. Pode continuar, Lê. Então, o que eu pensei, né? Eu pensei, vamos trabalhar elementos geométricos, porque vamos deixar essa logo simplificada, mas não uma logo simples, né? Não uma logo desinteressante. Então, se você olhar a composição da logo, são basicamente círculos e seções de círculos, né? Com exceção ali da perninha do A, que é meio que um quadradinho. Todo o resto são basicamente essas seções de círculos. Então é justamente para ter esse dinamismo e também para ter uma versatilidade, porque como eu falei, Stella, ora uma vez, ora pode falar sobre design, ora pode falar sobre maternidade, ora pode falar de uma coisa, sobre marketing, ou até mesmo, se ela quiser expandir, falar sobre alguma coisa que não tem nada a ver com isso. Esse EA vai continuar, muito provavelmente, sendo pertinente ao que ela quiser. Exato. E foi isso que eu pedi para ele, gente, porque assim, e agora eu vou até expandir um pouco no assunto. Esses dias eu tive uma reunião até com o CT mesmo, né? E a gente estava falando de logos e todas essas coisas, e aí eles estavam falando que a logo deles, eles pensavam em ser, para quem não conhece o CT, é um centro de treinamento, né? E lá tem futevôlei, tem futebol, essas coisas. E aí eles queriam uma rede com uma bola.
E aí eu falei para eles, né? Eu falei, gente, vocês sabem por que que a Apple, o símbolo da Apple é uma maçã e não um celular? E aí eles ficaram assim, né? Aí eu falei, porque vocês imaginam, se eles tivessem começado com um celular e colocassem o celular lá na logo deles, Apple e um celular. Na verdade não seria Apple, né? Porque Apple é maçã, seria cellphone e um celular. Já já eles iam começar a criar iPad, eles iam começar a criar computador, eles iam começar a criar carregador, 1 milhão de coisas, relógio, e a logo deles ia ser totalmente limitada, né? Então eu falei, como que vocês querem colocar num centro de treinamento uma bola e uma rede, né? Se daqui a pouco vocês vão começar a ter eventos, né? Lá tem bar também. Daqui a pouco vocês vão começar a atrair marcas, grandes marcas que podem querer alugar as quadras para colocar outra coisa. Tanto é que hoje eles têm beach tênis, entendeu? Então, olha como fica limitado isso, né? Então, é muito difícil a gente ver realmente uma empresa, uma grande empresa, que tenha uma logo totalmente literal, né? Como o Alexandre falou, da Starbucks, é uma sereia, né? Do Mastercard, são 2 bolinhas, meio que um sol, sei lá, não é, sabe? E de todas essas marcas, né? Da Netflix é o próprio nome, né? Imagina se colocassem lá um CD de filme Uma na época que era telinha, né? porque, vamos dizer, uma tela, sei lá, né? Mas foi a primeira coisa que eu pedi para ele. Eu falei, Ale, eu não quero uma marca, né, limitada, porque hoje eu tenho o meu negócio Empoderadas, mas eu quero expandir, né? Eu quero ir se mais para frente eu quiser trabalhar com arquitetura, eu quero continuar o meu mesmo EA. Eu vou mudar a cor, eu vou poder dar umas alterações, vou tirar o empoderadinhas dali, né? Que é só colocar. A gente vai usar essa logo, essa força dessa logo, para, se eu quiser, expandir mais para frente, né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que direcionar, né, o nosso designer a fazer, e que vocês têm que ter muita consciência disso, é de que uma logo que uma logo limitada limita o crescimento do seu negócio, certo? Então, se, por exemplo, hoje você é arquiteta e você tem lá uma logo que hoje você é arquiteta e faz quartos, vamos dizer. Aí você tem lá um quarto de logo, uma planta de um quarto ou, sei lá, uma cama de logo. Já já, se você quer começar a crescer, quiser construir casa, se você quiser ir para a sala, você vai ter que reformular toda a sua logo. E se a sua logo já tiver uma força que você é a mulher dos quartos? Você está limitada de crescer? Gente, um exemplo bem chulo, tá? Mas para realmente ficar didático para vocês entenderem. Que a primeira coisa que vai te guiar nisso é não ter uma logo limitada, né? E é o que a gente vê muito disso, onde a gente vê muito, hamburgueria, né? Hamburgueria tem muitas hamburguerias que são só um hambúrguer. E aí, se a pessoa quiser começar a vender pizza, começar a vender japonês, Exato. o que ela faz, né? Ela vai ter que criar uma logo para cada mesa que ela colocar. Então, na mesa de japonês, ela coloca a logo de japonês. Na mesa de chinês, ela coloca a logo de comida chinesa, né? Então, o primeiro ponto é realmente focar em uma logo que seja tanto atemporal, né, quanto não seja limitada, certo? E esse foi o ponto que a gente focou também na logo do Empoderadas, né, Ale? Uhum. Vale a pena ressaltar também que às vezes pode acabar se tornando interessante por motivos X ou Y, realmente ser literal, e não significa que a marca seja pior, Sim. ou melhor, por ela ter adotado uma logo literal. Mas a possibilidade de expansão dela para outro ramo, caso ela venha fazer isso, se torna muito mais limitado e ela provavelmente vai ser obrigada a fazer um rebranding toda vez que tiver, e fazer um redesign toda vez que tiver que aumentar de ramo. Então, como Stella tem muito essa dinamicidade dos assuntos que ela trabalha, não seria interessante travar ela em uma coisa só. Por isso que a tipografia ali na logo escrito Empoderadas, ali no cantinho, é só para definição sobre o que Stella está falando naquele momento. Quando Stella for falar sobre, sei lá, marketing, possa ser que ali ela escreva marketing no lugar. O EA dela vai permanecer por exemplo, daquele gente, jeito. Um exemplo aqui, hoje eu sou social media, né? E muita gente me pergunta, por que você não, ao invés de não focar nessa área materna, que é tão profunda e difícil, né, desafiadora, por que você não começou a ensinar as pessoas a serem social media? Porque muita gente, de verdade, muita gente, eu dou assessoria de social media, né?
E aí, se algum dia eu quiser começar a dar assessoria de social media, eu vou ter que refazer todo o meu branding, refazer toda a minha identidade visual, se eu já vou ter autoridade nessa marca, né? Essa é a questão. Começar uma autoridade lá do início, né? Começar uma autoridade do zero, se eu já tenho autoridade nessa marca, que é o meu EAzinho ali, então isso é um ponto a se pensar. E é como o Alexandre falou, né? Não que isso seja uma regra, tá, gente? Não que quem não seguir isso vai ter uma identidade fraca ou ruim, mas vai ser um retrabalho, né? Toda vez vai ser um retrabalho. Exatamente. E chegando aqui na parte final das nossas dicas, eu coloquei aqui algumas ferramentas e sites que podem ajudar essas pessoas que querem fazer algo mais prático, mas como Estela já falou, e principalmente por eu atuar nessa área, eu gostaria de deixar bem claro que é importante contratar um designer, porque ele vai conseguir melhor do que ninguém transformar todos esses anseios que você tem e todo o posicionamento que sua marca quer ter da melhor forma possível para ela se atuar no mercado. Mas existe, e é a realidade, pessoas que não vão ter condições, pelo menos a princípio, de contratar um designer. Então, por que a gente não pode ajudar essas pessoas, né? A gente tem que virar a cara e falar, não, se vira aí, não são quando meus você tiver clientes, né? dinheiro, você me Isso, procura. Então, a gente tenta ajudar da forma que a gente consegue. Então, às vezes também a pessoa tá ali, não sabe se vai criar marca, se não vai, mas quer ter alguma coisinha, enfim. Então, eu trouxe algumas ferramentas. Né, para sua marca. Sim, eu trouxe algumas ferramentas, inclusive algumas delas eu mesmo uso, e eu vou mostrar aqui para vocês o que eu acho interessante de cada uma. Eu vou só trocar de tela aqui, só um momento. Gente, só um ponto também sobre a logo, tá? Que a gente deixou passar e que eu acho que é importante também. É importante você ter uma logo, dependendo do seu negócio, né? Não que isso seja regra, mas que ela seja fácil de inserção nos lugares, né? De realmente ser inserida nos lugares. Então, por exemplo, às vezes você consegue fazer um pattern legal que vai servir de fundo para algo que você vai postar. Se você tem só uma logo escrita, o seu nome ou algo do tipo, como que você vai fazer um pattern? Pattern que eu digo, gente, é tipo aquelas estamparias, sabe? Que a gente tem. Eu vou até mostrar aqui para vocês depois quais são as estamparias da Empoderadas, né? Mas que são muito úteis para a gente dar força para nossa identidade, né? Então, deixa eu tentar abrir aqui, Ale, só para mostrar as questões da logo, do que eu tô falando. Gente, deixa eu entrar aqui. Se você quiser, eu abro o seu manual aqui. Ah, é melhor então. Peraí, deixa eu voltar. Tô com ele aberto aqui. Tá, arrasou então. Deixa eu trocar minha página. Abre você então, que aí tá completo. Só para a gente pontuar essa parte. Ó, só de abrir aqui, a gente já tem. Tá vendo esse pattern aqui, gente? É disso que eu tô falando. Olha como ter esses elementos possibilitam que a gente comece a brincar com essa identidade visual e vá tomando força. Entendeu? Então, aqui não tá escrito Empoderadas, não tá o meu EAzinho lá da logo, mas você bate o olho nisso e você sabe que tá falando de Empoderadas. Por quê? Pela questão da paleta de cores, pela questão das formas geométricas, né? Então, é uma logo de ser fácil inserida, né, Ale? Sim, exatamente. A gente não precisa... eu vou passar aqui e mostrar aqui... a gente desenvolveu, né? Eu desenvolvi vários patterns para a Estela, que são essas malhas compositivas. Existe a opção da gente fazer essa repetição, nesse caso aqui, por exemplo. Existe também a opção de a gente trabalhar só com o nome, Empoderadas. Existe essa opção de fazer uma coisa mais desconstruída. Então, quando a gente opta por fazer
essa linguagem, nesse pattern, nesse padrão mais desconstruído, é no sentido de trazer essa identidade, trazer essa marca, mas sem ser óbvio. Então, a Stella pode usar isso aqui para estampar o que ela quiser, usar de background, ou para impressão, ou para qualquer finalidade que for. Não está diretamente o EA inserido aí, mas ele está decomposto de forma que a pessoa vai bater o olho e vai ver, entendeu? Ali tem as cores das telas e vai associar. E é isso que a gente fala de uma identidade visual não somente ser forte, mas ser memorável, né? É através de todos esses pontos que a gente consegue uma marca memorável. Que, poxa, aí não tá o Empoderadas, não tá o EA, mas você bate o olho e você reconhece, né? Você se lembra. Então, esse é um ponto. Então, Ali, agora acho que a gente pode passar para a parte dos aplicativos, né? Do site. Então, tá. Gente, que bom que vocês estão gostando. Estou muito feliz lendo os comentários agora. Pode ir? Sim. Tá. Então, eu trouxe alguns sites e algumas ferramentas que eu acho interessante para quem quer fazer alguma coisa mais rápido. E o primeiro site que eu trouxe é o Canva. O Canva, ele é um site com várias propostas, mas o centro dele, né, a principal ferramenta dele é criar templates. Então, ele tem vários templates para mídias sociais, para convites, para cartões, currículos, panfletos, enfim. Então, até, né, tem clientes nossos que já têm identidade feita com a gente e, por questões de facilidade, utiliza o próprio Canva para criar os seus templates e os seus posts. Porque às vezes as pessoas não sabem mexer no Adobe Illustrator ou no Adobe Photoshop. Então o Canva acaba se tornando muito mais fácil. Eu não sei se eu vou conseguir entrar aqui sem logar. Mas se você clicar aqui em template, post para Instagram, vai ter um monte aqui. Você pode importar também. Vai na área de logos, Ale. Logos? Gente, aí tem várias logos que, gente, pelo amor de Deus, claro que você não vai pegar e transformar na sua, né? Isso é até antiético. Mas várias logos para você realmente se inspirar, né? E como que você vai fazer esse exercício? Você vai olhar e vai falar, Lola, o que eu sinto? Sem olhar, tá, gente? Eu não sei o que é. O que eu sinto quando eu vejo isso? Ah, tá uma cor laranja, então deve ser alguma atividade, deve ser algum serviço, né? Porque tá mais ativo, mais atividade. O fundo, ele tá meio romântico, meio romantizado. Aí, o que é? Vocês conseguem ler aí? Fotografia. Fotografia. Então, vocês estão vendo? Gente, é um serviço, é mais romantizado. Fotografia é super romantizado, né? Você vende momentos, você vende realmente eternizar momentos. Então, começa a fazer esse exercício e para você realmente conseguir colocar em prática na sua logo, né? Então, outro ponto, né? Para você escolher sua paleta de cores. Ali, eu não sei se você separou o Adobe Color. Você separou? Sim, já vou falar dele. Né? Não, mas pode terminar, então, a parte de logo. Então, aí, eles colocam várias logos de pessoas que criaram mesmo no Canva, né? As suas logos, e que você pode se inspirar. Você pode se inspirar na fonte, né? Então, essa fonte tá me passando isso, tá me passando essa sensação. Gente, essa sensação é a que eu quero pro meu negócio, eu quero passar isso com o meu negócio. Então, o que ela tem? Ela tem serifa, ela não tem? Ela é mais gordinha, ela é mais magrinha, ela é mais alta, sabe? Começa a ter essa sensibilidade em olhar logos e entender o que ela tá querendo passar. O que ela tá passando para você, né? Se ela tá, né? Exatamente essa proposta, né? O que ela tá passando? É mais sofisticação? Não, é mais caseiro, né? É realmente o abraçar,
Todas essas questões, ela é mais moderna, ela não é, e depois você pesquisa o que realmente ela é, né? O que realmente ela quer passar. Então, você fazendo esse exercício vai ser muito mais fácil você conseguir uma logo estratégica, mas você só consegue fazer isso depois que você responder aquelas perguntas e saber qual a sua estratégia, certo? Porque é aquilo, gente, para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve, né? E você não tem, se você não tem objetivo, você não tem alcance desse objetivo. Então, você anda perdido atirando para todos os lados e quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Certo? Exato. Então, essa é a nossa dica de fonte, né, Ale? Sim. O Canva, ele também é muito bom para fazer coisas práticas assim no dia a dia e para atividades mobile. Então, por exemplo, às vezes eu preciso criar sobreposições ou alguma coisa de forma muito rápida e eu não tô perto do computador, tô fora de casa. E aí se torna, né, pelo menos eu desconheço, aplicativos como Adobe Illustrator, eu sei que não tem para... Até existe o Adobe Illustrator para a versão mobile, mas é bem reduzido, não chega nem perto da versão de PC. Então, para você conseguir fazer alguma sobreposição, alguma coisa assim um pouquinho mais elaborado, você perde muito tempo, se você não estiver perto do computador. Então, o Canva, facilmente você consegue fazer isso. Você põe um fundo, arrasta uma foto por cima. Então, ele acaba se tornando um bom aliado para quem quer trabalhar com alguma coisa de forma mais rápida e não está perto do computador, ou também, como eu falei, não sabe mexer no Photoshop, no Illustrator. E ele também possibilita que você importe uma identidade visual. Então você consegue colocar a sua paleta de cores, consegue colocar a sua tipografia, as fontes, a sua logo e tudo lá, e você cria templates a partir disso. Uma outra ferramenta que eu vou mostrar para vocês é o Adobe Color. O Adobe Color, ele serve para você gerar paleta de cores. Você tem esse disco aqui que você consegue movimentar do jeito que você quiser. Você pode escolher qual a forma que você quer essas bolas. Então, se você quer algo monocromático, você vê que a sua paleta vai vir toda para uma cor só, mudando apenas o tom. Se você quer análogo, né, vão ser cores ali vizinhas no círculo cromático. Se você quer complementares, são cores distintas, opostas. E ele tem uma ferramenta que é muito interessante, que é a ferramenta Explorar. Então, você consegue achar algumas paletas, achar inspirações, ver, por exemplo, vou digitar aqui arquitetura. E aí vão aparecer algumas imagens e a paleta de cor que está relacionada a essas imagens. Então serve como inspiração, como uma paleta de cores para você escolher. E o bom do Adobe Color é que você consegue também extrair cores a partir de uma imagem. Então você solta uma imagem aqui, você viu uma imagem na internet, ou tirou foto de alguma coisa, e aí tinha uma cor super bacana, você joga aqui que ele vai conseguir extrair. Por exemplo, gente, preciso contar para vocês como que eu escolhi. Eu e a Alexandre, a gente já tinha escolhido os tons, as cores, né, verde e laranja, mas eu não achava o tom, porque eu não gosto de tom Tiffany, sabe? Não gosto do verde Tiffany. Eu queria um tom mais menta, mas eu não conseguia achar. A gente demorou, juro, acho que mais de um mês, né, Ale, para conseguir achar a nossa paleta de cores. E aí uma loja de roupa postou um short com uma bolsa, assim. O short era listrado de branco e verde menta e a bolsinha era laranja, meio brilhante. Eu amei aquela composição. Eu falei, Ale, achei a composição, eu quero esses dois tons. A gente jogou no Adobe Color, viu mais ou menos o que era, deu alguns ajustes, né? Porque em foto tem modificação de luz, de contraste, enfim. E foi assim que a gente achou a paleta, né, Ale? A paleta que a gente queria.
Sim. com uma imagem de uma loja da internet. Olha como que tudo é inspiração, né, gente? E o Adobe Color é muito bacana para isso, além de você realmente ver a harmonia das cores, porque às vezes você sabe, não, eu quero azul e verde, igual tá aí. Mas como que eles ficam harmônicos, né? Aí você pega um azul nada a ver, um verde nada a ver, como que você vai se guiar para escolher essa paleta de cores, né? Porque azul e verde, gente, tem infinitas possibilidades. Então, no Adobe Color, ele te dá opções e você vai mudando, você consegue ir fazendo os gradientes, né? Até você achar realmente o que você quer. E se você escolher uma cor e não está satisfeita com as outras, você pode travar essa cor e ir mudando e mudando uma cor por vez, né? Você não tem ali, ó, Sim. tá vendo? Tá mudando uma cor só, mudou a outra cor. Entendeu? Então vamos dizer que eu escolhi já o vermelho, o laranja, o rosa e as outras eu não gostei. Eu posso travar e vou mudando, entendeu? Isso ajuda muito a você conseguir essa harmonia de cor, né? Porque começar do zero é muito difícil. E outro ponto também é que para qualquer coisa, gente, qualquer coisa que você for precisar imprimir ou postar, que você precisar colocar a sua identidade visual, você vai precisar dos tons RGB, né? E o Adobe Color, ele dá esses tons para você. Então, você pode só copiar, tá vendo ali embaixo, ó, onde tem essa hashtag e o número? Esse é o tom RGB da sua cor. Tô falando certo, Ale? Isso aqui, né, esse código aqui é o código X, né, para você usar em HTML, em sites, coisas assim. Esse aqui, né, esses númerozinhos aqui, 240, 116 e 39, são os Isso, tons são os RGB. RGBs, isso. Quando você salva uma paleta de cores e exporta ela aqui do Adobe Color, ela já vem com essas informações para você utilizar tanto RGB se for para meio digital, o CMYK se for para meio impresso, e o formato HTML também. Então ele já dá todos esses códigos para você utilizar conforme o meio que for. E Então, é muito legal. a terceira dica que eu dou aqui hoje é o Wix. O Wix, ele é um criador de site. Eu sinto que as pessoas têm um certo preconceito com o Wix e ele é como se o Wix, ele tem os seus potenciais, sabe? Se você quer criar um site básico sem muita complexidade, o Wix provavelmente vai te atender. Então, se você quer acessar um site, quer criar um site que você quer só usar como um hub para redirecionar para as suas outras redes sociais, ou só um site para o pessoal entrar em contato com você, ou um site só para exibir fotos de um portfólio, coisas assim, coisas simples, o Wix muito provavelmente vai te atender. Existem outros sites, mas provavelmente o Wix é o que tem o melhor custo-benefício, e ele tem uma facilidade muito grande de arrastar e colar, né? Então, arrastar e soltar, perdão. Então, tem uns elementos na lateral e quero colocar uma caixa de texto aqui. Você arrasta e solta, sua caixa de texto vai estar ali. É super intuitivo, né? É muito E, gente, intuitivo. por que é importante você ter um site, né? Eu já falei, mas vou repetir só para vocês pontuarem, entenderem por que a gente está colocando o Wix aqui. Porque o site, você tem uma plataforma googável, né? Eu até fiz um post sobre isso. Então, quando você pesquisa, por exemplo, né, empoderamento materno, é muito difícil aparecer os meus posts do Instagram para você. Eles não vão aparecer, porque os posts do Instagram em si não são googáveis, né? Pode até aparecer lá embaixo o meu perfilzinho lá, mas o Instagram não tem link com o Google, né? Então, quais que tem link com o Google? O YouTube, a questão do próprio Google, né? Que é meio junto, junto com o YouTube. Então, e o site. Então, quando você faz sites, você consegue ter uma plataforma googável. Então, se alguém pesquisar o seu ramo, ele vai te encontrar lá, né? Então, por exemplo, se alguém pesquisar, vamos dizer, identidade visual Cuiabá, pode ser muito provável que apareça o Alexandre Martins lá, identidade visual Cuiabá, se ele tiver um site. Se ele não tiver, ele vai passar em branco, né? Outro ponto também, para ter pixels.
Antes as pessoas tinham muito preconceito com o Wix, porque o Wix não capturava pixel do Facebook. Eu não sei se você sabe o que é isso, mas o pixel é como se fosse o X9 que avisa quem está entrando na sua página. Então, por exemplo, hoje aqui eu tenho 10 pessoas na live. Se essas 10 pessoas entrarem no meu site, eu vou receber todo o perfil, vamos dizer, comportamental, todos, né, vamos dizer, os dados, não dados em si, porque não vai aparecer um nome lá, mas toda essa rede de comportamento que a minha rede vai usar para saber para quem vai direcionar meu conteúdo na hora que eu quiser vender alguma coisa, né? Isso, assim funciona o algoritmo também. Então, é como se fosse um controle, né? Quem te conta quais são os públicos que está visitando as suas contas. E por isso é muito importante você ter um site, né? E um pixel no site. E o Wix agora já tem o pixel. Então, se tinha algum preconceito no Wix, né, que seria por conta do pixel, hoje ele não existe mais. Então, cada dia mais o Wix está sendo super recomendado, né, ainda mais para gente que vende serviço. Se você vende produto físico, né, e e-commerce, talvez possa até ser melhor você procurar outro por questões de segurança, de cartão, todas essas coisas, né, por realmente ter um programador e fazer um seguro, enfim, que eu não sei como o Wix funciona dessa forma. Mas se for para serviço, né, como o Alexandre falou, para direcionar para outras páginas ou para conhecer do seu trabalho e tudo mais, para ser realmente um meio de campo, o Wix é perfeito e é muito intuitivo. Então, se você já tem sua marca, né, já tem sua identidade e ainda não tem um site, mas, né, Estela, eu só tenho um serviço, eu não vendo coisa. Gente, serviço ou produto físico, você precisa de um site, tá? Nem que seja para falar quem você é, contar a sua história. Se a pessoa entra no seu Instagram e ela quer saber mais de você, quer saber de onde você veio, né? O que ela vai fazer? Seus posts nem sempre falam tudo isso, né? Ela vai ter que rolar o feed, ela vai ter que procurar alguns destaques, enfim. Ela entra no seu site e tem tudo que ela precisa, tá bom? Então, por isso que a gente está indicando o Wix aqui. Exatamente. E um outro ponto muito positivo do Wix é a questão do custo, né? Existe a opção de você usar o Wix sem pagar nada, mas você vai ter lá na sua terminação o Wix, né? Existe a opção de você pagar, e aí você fica com o domínio que você comprar ou adquirir, e aí esse ponto Wix vai sumir. Sumir, por exemplo, o meu site é estelaquino.empoderadas.com. Acabou, porque eu comprei o domínio. Se não fosse, o meu site seria estelaquino.empoderadaswix.com ou algo assim, ou .wix.com, sei lá. Mas teria o Wix no nome, entendeu? É isso que ele tá falando. Isso. E os valores não é nada fora da realidade. Na verdade, eu acho até bem acessível e comparado principalmente com outras ferramentas. Tem até uma ferramenta que um criador que eu acho também interessante, que é o Squarespace, mas que ele cobra em dólar, então acaba sendo uma coisa muito inviável. Então, é óbvio que, né, se você tiver se você vende produtos físicos, se você já é uma marca consolidada, vale muito a pena você ir atrás de um desenvolvedor que vá fazer um site exatamente do jeito que você quer, que tenha todos aqueles elementos e que você consiga personalizar ali exatamente do jeito que você quer. Mas, se você não tem essa condição, ou se você quer algo muito simples mesmo, como falei, só um hub para conectar com outras redes sociais, ou só exibir fotos, possa ser muito provavelmente que o Wix vai te atender sem nenhum problema. Então, eu não acho que deve existir algum preconceito por ele ser muito fácil, entende? Na verdade, eu acho que isso é até um aliado para pessoas comuns, para pessoas leigas que não entendem de programação. Sim, para não te limitar, né, gente? Aqui a gente fala que a gente já tem tantas limitações, né? Na maternidade, na vida empreendedora, enfim. Então, a gente realmente quer passar sites que sejam intuitivos, que sejam fáceis, para acabar com essa objeção de que, não é para mim porque eu não sei mexer, né? Então, a gente pontuou esses aí, que são realmente chaves para você ter uma marca no digital, né? Para você ter uma marca forte, uma marca memorável. E acho que é isso, né, Alê? Sim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquei muito feliz, porque as mesmas pessoas que começaram aqui com a gente ficaram até agora, gente. 1h20 de puro conteúdo.
todo mundo aqui, ninguém saiu, fiquei muito feliz, isso quer dizer que foi realmente engrandecedor, né? Muito obrigada por cada comentário, muito obrigada por cada participação. E falando um pouquinho, só para finalizar, né, gente? Então, a identidade visual, ela é importante, não só a sua logo, não só a sua paleta de cores, não só ter, né, tudo isso, ter uma fonte adequada, ela é importante realmente se você está direcionando o seu negócio de forma estratégica, né, que é o que a gente falou lá na frente. Estela, eu direcionei meu negócio de forma estratégica, tá tudo alinhado, tá tudo certo, o que eu vou fazer agora? Gente, se agora você tem uma identidade visual que seja realmente representativa da sua marca, né, que esteja realmente estratégica, você precisa colocar ela para jogo, né? Então, vamos formar os templates. Lá o Alexandre ensinou um pouco do Canva. Lá você deixa templates prontos. Usar a sua paleta de cor, usar só a sua fonte, gente. Chega de bagunça de fonte, pelo amor de Deus, salada mista, porque isso não é memorável para ninguém. Então, coloca suas fontes, coloca a sua paleta de cor, começa a dar identidade para o seu Instagram, para o seu site, para o seu canal, enfim, para tudo que você for começar a colocar no digital, porque isso, além de trazer identificação com a sua marca, te traz autoridade, né? Então, quem nunca que entrou no Instagram que é todo bagunçado, que não representa ninguém, que não fala, né? A pessoa pode ter, sei lá, tá tentando te vender uma coisa, mas você fala, putz, não parece sério, né? Porque não passa autoridade. Então, uma marca bem representada, né, com a sua identidade visual um dia e realmente memorável, com o Instagram, com o feed do Instagram que fala algo e fala de alguém, né, que fala da sua marca através da sua identidade visual, ele te passa muito mais confiança e segurança. E por que isso é importante? Porque hoje no mundo digital a gente está cheio de golpes, né, gente? As pessoas entram e, putz, quem nunca tentou cair num golpe aí? Então, a gente está sempre desconfiado, né? A gente está sempre desconfiado se aquilo é mesmo, se aquilo não é. Por isso, essa questão tão importante de você aparecer, de um serviço agora ter um rosto que antes não era necessário, de uma marca de produto físico ter um rosto, mesmo sendo produto físico, né? Que antes não era necessário. Então, além de todas essas dicas, né? Esses pontos de aparecer, de ter um rosto, de se posicionar, a gente precisa ter autoridade na nossa marca, né? O que a gente consegue aí? Realmente seguidores que não sejam só amigos, né, que se tornem clientes, e é isso que a gente quer aqui. Então, a pessoa se conecta tanto a você e a sua marca, porque ela é tão forte, ela é memorável, que se ela comprar de outra pessoa, ela vai sentir que ela está te traindo, né? Por quê? Porque você se conectou com ela, porque as suas bandeiras estão bem posicionadas, né? Porque a sua marca está bem posicionada, porque quando ela vê as suas cores, ela já lembra de você, porque quando ela vê, né, a sua forma, ela já lembra do seu posicionamento, então ela já lembra de empoderamento materno, ela já lembra de mãe empoderada, ela já lembra de coisas que ela se identifica, né? Então, isso é muito bom. Você consegue ter mais autoridade, mais atenção das pessoas com quem você está falando, se elas se identificam com você. Então, é isso que a gente quis passar aqui hoje, né? Que você realmente consiga entender que identidade visual, gente, não é só dar uma cara para sua marca, né? Não é só cumprir tabela. De nada vale uma identidade visual se ela não está feita de forma estratégica, né? Ela não vai agregar em nada para o seu trabalho. De nada vale ela estar harmônica, ela estar bonita, se ela não vai agregar no seu trabalho, né? Então, antes de começar qualquer identidade visual, antes de contratar um designer, você precisa saber direcionar esse designer, combinado? E para isso você precisa ter muito claras as estratégias da sua marca, pensando na sua persona, na transformação que ela quer viver, né? Quem é a pessoa antes e quem é a pessoa transformada, né? Então, antes, putz, a casa dela tá uma bagunça, né? Vou até dar um exemplo aqui, a mesa de almoço dela, o sol tá batendo, ela quer mudar o layout, ela tá infeliz ali, porque, putz, ela passa calor o tempo todo, ela não tá querendo nem almoçar em casa mais. E aí, o que você vai transformar? Você vai mudar o layout, você vai só dar um projeto de arquitetura para ela, né? Tô falando porque a Renata tá aqui, ela é arquiteta. Não, você vai dar um almoço em família muito mais gostoso, você vai, né? Você vai realmente trazer momentos, você vai dar aconchego, você vai dar conforto, não é? Então, pensar nessas transformações e se isso realmente está passando, né? Se a sua identidade visual está passando isso. Combinado, gente? Mais alguma pontuação, Ale? É bem isso que Estela falou mesmo. A identidade visual, ela
é muito importante, vale a pena investir nisso. Eu acho que, e antes de tudo, de você procurar um designer, procurar criar a sua identidade visual, tenha em mente o que você quer, principalmente se sua marca estiver em processo de criação, saiba qual o posicionamento seu, saiba o que você quer, o que você gosta, o que você não gosta, o que você não quer passar. Às Isso vezes, é tão importante quanto o que você quer passar, né, Ale? sim, exatamente, porque nem que às vezes bota numa tabelinha alguma coisa e fala, olha, não quero passar essa imagem de jeito nenhum. Porque quando um cliente nos procura para criar uma identidade visual, a primeira coisa que a gente faz é o briefing. E para uma pessoa ser capaz de responder o briefing, né, com as perguntas lá, ela tem que saber o que é a marca dela, né? Como a marca dela se posiciona. Ela tem que entender sobre ela, sobre a persona e, enfim, sobre tudo relacionado a ela, para ela poder responder o briefing. Porque às vezes também acontece, a pessoa acha que sabe, mas não sabe, aí ela responde o briefing meio que inseguro. E aí isso atrapalha até nosso trabalho, porque aí eu vou fazer uma coisa baseado no briefing, né? Só que aí chega lá, o briefing não corresponde realmente ao que a pessoa é. E aí o trabalho não atende ao que a marca dela. Então, você saber o que você quer, você saber sua persona, estar bem posicionado, saber que bandeira você levanta, é importante até para facilitar o nosso trabalho, para que a gente atinja uma identidade visual que seja que caminhe junto à sua marca. E é isso. É isso aí, gente. Então é isso, 1h30 de live já. Jesus amado, graças a Deus que o Luiz Henrique não acordou. Mas estou muito feliz que deu tudo certo, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu sei que hoje demandou um pouquinho mais de dedicação de vocês, né? Por isso que a gente passou para o YouTube, porque falar tudo isso sem demonstrar seria muito difícil, não ficaria didático como a gente queria, né? E eu sei que é uma funçãozinha entrar no YouTube, acessar, mas eu espero que tenha valido a pena, né, agora, e foi bom também, porque o Instagram tem limite de tempo, então para a gente conseguir falar tudo, a gente conseguiu falar melhor aqui no YouTube, né, então eu quero agradecer vocês por estarem aqui, até agora, gente, meu Deus, aqui já são 11h50, quase meia-noite, onde eu tô, né, em Cuiabá, quase 11 horas da noite. Muito obrigada, espero que tenha ajudado muito vocês. Tô amando os comentários, amei muito as dicas e explicações, foi ótimo. Já quero mudar minha identidade visual. Que bom, que bom. Agora vai ser super estratégico e vai realmente agregar, gente. É isso aí. Que bom que vocês gostaram, estou muito feliz. E, gente, hoje é quinta-feira, domingo tem live de novo, tá? Mas acho que vai ser no Instagram mesmo. Me mandem o que vocês querem, o que vocês estão precisando, o que vocês querem, dicas, né? Do que vai rolar por aí. E se vocês estiverem precisando de identidade visual, gente, depois de ter respondido tudo isso, falem com o Alexandre, né? Como eu falei aqui, ele é o design do Empoderadas, mas ele ainda não é meu exclusivo, já ele vai ser exclusivo, tá? Então aproveitem que ele ainda não é e peçam um orçamento para ele, porque ele é realmente o melhor, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E, gente, PS, se vocês ainda já estão aqui no YouTube, né? Se inscreve no canal. Já aproveitem que estão aqui, que vai ter muita coisa bacana, e aí vocês recebem a notificação para não perder nada, combinado? Então é isso, gente. Um beijo, boa noite para vocês. Um beijo, boa noite para todo mundo. Obrigada, Lê. Obrigado, Estela, pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu sei que para você foi um desafio estar aqui, né, amiga? Eu ainda falei, gente, ele é super background, mas ele está na frente das câmeras hoje. Maior preparação da vida. Sim, a gente... Né? Chega um momento que a gente tem que começar, né, a aparecer, ir para frente. E obrigado pela oportunidade. Boa noite, gente. Obrigada a você, amigo. Tchau, tchau.